5 dicas para você ter títulos que chamam mais a atenção das pessoas para você estar utilizando no carrossel, tá? Vamos lá, pega papel e caneta para vocês irem anotando já, tá bom? Por que que é importante você caprichar no título? Porque é no título que as pessoas vão se interessar de ver teu carrossel. Quantas vezes já que eu cometi erros de colocar títulos sem graça, tá? Quantas vezes eu cometi o erro de colocar títulos que não chamavam a atenção? Ou então até mesmo colocar títulos que eu já dava a resposta do próprio carrossel no título. Então assim, você precisa, cara, despertar a atenção das pessoas, tá? Você precisa realmente fazer que as pessoas abram o teu carrossel, que elas tenham interesse, tá? E que elas fiquem até o fim, que elas vão rolando ali o carrossel para que elas consumam o seu carrossel inteiro. Por quê? Se elas conseguirem, se elas consumirem o seu produto, o seu carrossel inteiro, elas vão passar mais tempo ali engajadas com você. Isso vai ser melhor para você também, porque o Instagram vai entender que aquele assunto é muito relevante e vai começar a entregar para mais pessoas. Mas como que você pode chamar as pessoas e reter as pessoas para que elas assistam ou leiam o seu carrossel até o fim, tá? É através do título, tá? É através do design, mas eu quero focar hoje mais no título, tá bom? Então, ó, vamos lá, anota aí. Uma dica que você pode fazer para chamar a atenção das pessoas logo no título é colocar, por exemplo, o fim do TikTok, por exemplo. É um título que gera muita curiosidade, é um título que chama muita atenção. O fim, sei lá, o fim do time de futebol, o fim do Reels, o fim do Instagram. Ou seja, é um título que prende a atenção, tá? Então a pessoa ela vai ficar, poxa, o fim do TikTok por quê? Ela vai querer ler para saber o que você está falando. Ela vai querer consumir o seu carrossel para ver o porquê que realmente é o fim do TikTok, tá? Então esse é o primeiro tipo de título que você pode fazer para atrair a pessoa para que ela fique até o final, tá? Cara, eu já fiz muito conteúdo, na verdade a gente erra e aprende, né? Eu já fiz muito carrossel, até mesmo vídeo, que na legenda eu colocava a resposta, tá? E isso é muito ruim, por quê? Porque as pessoas elas não têm vontade de ficar até o fim, porque elas logo de cara elas já têm a resposta ali. E por que que elas vão ler 10 páginas? Por que que elas vão ficar até o fim, sendo que a resposta já está logo na cara delas? Você entendeu? Então, qual que é o lance? O lance é você gerar curiosidade, você despertar interesse, você falar realmente o que está na contramão de todo mundo, tá? Então, esse lance de você falar o fim de, você está criando expectativa na pessoa, sacou? Então, assim, o carrossel, ele precisa sim ser de uma maneira atrativa para as pessoas, ele precisa chamar muita atenção, tá? Um segundo ponto que você pode fazer para atrair a atenção das pessoas é colocar o seguinte: 6 erros que você precisa evitar, tá? Para conseguir alguma coisa. Ou seja, 6 erros que você pode conseguir evitar, ou 5 erros, 3 erros. Por quê? Porque, cara, quem é que não erra, tá? E o principal, quem é que quer parar de errar? Quem tem vontade de acertar? Todo mundo, tá? Às vezes você não acerta, às vezes a pessoa não acerta, mas a vontade e o desejo de acertar é muito grande. Por quê? Porque todo mundo quer acertar. Todo mundo tem o desejo de realmente fazer a coisa certa. Então, quando você fala, cara, 6 erros que você precisa evitar se você quiser crescer no Instagram. Olha só, a pessoa fala, poxa, eu quero crescer no Instagram. Como é que eu faço para evitar esses erros e crescer no Instagram? Sacou? Então, assim, como é que você faz para envolver a pessoa? É despertando a curiosidade. E geralmente quando você coloca 5 dicas para você, não sei o que, dois atalhos para você conseguir mexer no Canva. Tipo assim, poxa, 2 atalhos para conseguir mexer no Canva? Como assim? Desperta curiosidade, desperta interesse. Então, tudo que você escrever, tá, na sua capa, no seu tema do seu post, do seu carrossel, que desperte interesse, vai ficar melhor, tá? Vai ficar mais consumível. As pessoas elas vão
se sentir mais atraídas a estar junto com você. Quando eu faço o tipo de post, por exemplo, com números, né? Quando eu faço, por exemplo, com 5 dicas, 10 truques, sei lá, 4 segredos, não sei do que. A tendência, isso é comprovado nos meus números, ele tem um alcance maior e tem uma interação maior. Por quê? Porque as pessoas, elas se prendem mais a isso. As pessoas, elas gostam mais disso, tá? Então, eu recomendo muito vocês utilizarem essas nomenclaturas também no título de vocês. Por quê? Porque isso vai facilitar demais, tá? Vai facilitar demais para você conseguir chamar a atenção realmente das pessoas, beleza? Um próximo passo aqui que você pode fazer para conseguir chamar a atenção das pessoas no título é você colocar da seguinte forma: aprenda o passo a passo para você um desejo, tá? Você põe para você qual o desejo sem o problema que você enfrenta. Ou seja, um exemplo: aprenda passo a passo para fazer dieta sem deixar de comer doce. Ou seja, aprenda passo a passo o problema sem o desejo, sacou? Então, ó, aprenda passo a passo para fazer dieta sem deixar de comer doce. Ou seja, você está falando para a pessoa, cara, você vai meio que na contramão. Por exemplo, você vai na contramão. Aprenda passo a passo para você fazer dieta sem você comer doce. Ou seja, sem você deixar de comer doce. Ou seja, você está dando uma informação, uma dor que a pessoa tem, ela quer fazer dieta, mas não consegue, mas ao mesmo tempo ela não quer parar de comer doce. Então você fala, aprenda passo a passo e faz uma sacada dessa, uma combinação dessa de dor e desejo, tá? Isso também tende a ser muito bom. Por quê? Porque você está indo meio que na contramão do que as pessoas realmente fazem, tá? Você está falando assim, poxa, você pode fazer isso, mas você não precisa de parar de fazer o que você gosta, tá? E aprenda o passo a passo para você conseguir chegar nesse seu objetivo. Então, isso é muito importante. Quando você aprende a trabalhar com o título, quando você aprende que realmente o título do seu post, do seu carrossel é importante, isso daí destrava, tá? Isso daí destrava muita coisa na sua cabeça. Por quê? Porque você começa a não somente fazer um post bacana, não somente fazer um conteúdo bom, não somente fazer um design bom, mas você passa também caiu a conexão aqui. Você passa também a aprender a fazer boas legendas, tá? E quando você aprende a fazer boas legendas, aí você tem um consumo maior do seu produto, do seu conteúdo, tá? Então, ó, o passo a passo, assim como as dicas, 6 dicas, 5 dicas, são importantíssimos, tá? São frases que são frases de impacto realmente que as pessoas adoram, tá? Anotem aí. Tem mais passo aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, para vocês conseguirem chamar mais atenção no título de vocês, é 3 passos para acabar com o problema, tá? Com o problema da sua audiência em um período de tempo, tá? Então, por exemplo, a mesma coisa de passo, mas aqui você é mais específico. Por exemplo, 3 passos para acabar com a falta de engajamento em 24 horas. Ou seja, 3 passos para acabar com a falta de engajamento em 24 horas. Isso daí é muito bom, né? E no caso, quando é muito bom, você desconfia. Só que, na verdade, quando você desconfia, isso também gera uma certa curiosidade, tá? Então você vai meio que querer clicar para saber o que é. Poxa, 3 passos para acabar com a minha falta de engajamento em 24 horas? Aí você fala, mano, mas isso é muito bom. Será que é verdade mesmo? Aí você vai lá e lê. Você vai lá e lê o post e descobre se é verdade ou não. É claro que se você promete umas coisas dessas, você precisa entregar um conteúdo que seja no mínimo bom. Porque se você faz uma promessa dessa e entrega um conteúdo ruim, aí você acaba fazendo um efeito contrário. Você acaba frustrando as pessoas ao invés de conquistar as pessoas, tá? Então, cara, 3 passos para acabar com o problema da sua audiência em 24 horas, tá? Então, ó, anota essa dica porque, cara, isso também é muito top, tá? Isso também ajuda demais você conseguir, de fato,
criar essa curiosidade nas pessoas para que elas fiquem mais conectadas e chamem mais a atenção delas, tá bom? Então, ó, um outro aqui que a gente pode falar também para vocês. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Esse daqui é um pouco maior, tá? Seguinte, o que todo profissional, tá, de profissão do público deveria saber sobre algo que seu conteúdo quer muito. Ou seja, um exemplo, o que todo confeiteiro deveria saber sobre doces finos. Ou seja, o que todo social media deveria saber sobre um Instagram. Você entendeu? Então são títulos que realmente despertam a curiosidade. Aí você pode adaptar isso para o teu nicho, tá? O segredo é você aprender como é que faz e adaptar isso para o teu nicho, para o teu mundo, tá bom? Isso daí que é muito importante. Então, ó, o que todo confeiteiro, por exemplo, a profissão do cara ele é confeiteiro, deveria saber sobre doces finos. Ou seja, o que seu público quer saber? Você pega qual é a profissão das pessoas e o que as pessoas querem saber. Então, o que todo confeiteiro deveria saber sobre doces finos? E quando você começa a falar isso, você começa a despertar o interesse, o desejo das pessoas, sacou? Olha só como isso é importante, gente, como isso faz toda a diferença. Então, quando você começa a aprender, fala, poxa, eu consigo despertar o interesse, despertar a atenção, eu consigo atrair mais as pessoas pelos meus títulos também. Você começa a juntar design, conteúdo, atração, legenda, cara, é todo um conjunto que realmente vai fazer você ter sucesso, tá? Então não é uma coisa ou outras livre, é um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que vai fazer que você tenha realmente sucesso, tá? Eu vou até ativar os comentários aqui para vocês ir mandando as perguntas, se vocês quiserem. Então, ó, é super importante, gente, vocês começarem a pensar, poxa, como é que eu faço de fato para estar atraindo mais as pessoas, tá? Como é que eu faço de fato para estar chamando mais as pessoas para o meu perfil, para que as pessoas passem mais tempo e consumam mais tempo do meu conteúdo? Cara, uma isca principal é isso, tá? É você entender que o título realmente amarra a pessoa, tá? O título realmente vai fazer a pessoa ficar presa no seu conteúdo, tá? Agora sim, você pode até fazer um teste, tá? Você pode fazer um conteúdo muito bom e colocar um título um pouco ruim. Você vai ver que, cara, talvez não vai ser tão bom como você pensa. Agora, se você faz um conteúdo não tão bom, meia boca, e coloca um título chamativo, as pessoas tendem a ficar. Agora, imagina só se você faz um título chamativo, tá? E um conteúdo muito bom. Aí é um estouro. Por quê? Porque realmente você prendeu a atenção das pessoas, né? E você entregou de fato um conteúdo bom. Então, eu demorei para aprender isso, tá, gente? Eu confesso para vocês que eu demorei para aprender isso. Cara, muitas vezes eu fazia conteúdos muito bons, só que os meus títulos não eram tão atrativos, tá? Às vezes, se você não toma cuidado, esse problema ele acaba acontecendo mesmo hoje. Por exemplo, se eu vou fazer um post e eu não tomo cuidado, eu posso estar fazendo de maneira errada, tá? Então isso é um ponto de atenção, por mais que você já está num processo avançado, se você está começando, enfim, é um ponto de atenção para todo mundo. Porque se você não toma cuidado, realmente você acaba escolhendo sempre as coisas que são mais fáceis, mais rápido, e na verdade aquilo lá não tem um poder de transformação muito bom. Você entendeu? Então assim, eu aconselho, sempre pensa, cara, como é que eu faço para deixar mais atrativo? Como é que eu faço para despertar a curiosidade? Você não pode entregar o ouro logo no seu título. Você, por exemplo, você vai fazer um carrossel, um vídeo, que você vai fazer uma história, uma narrativa para você falar que o problema é X. Imagina só se você colocar logo na capa, resolva o problema X. Ou tipo assim, o seu problema é o problema X. Isso daí você já vai estar dando a resposta do seu conteúdo. E como é que você quer que a pessoa passe por 10 partes
que a pessoa leia, perca tempo assistindo um vídeo de, enfim, de quantos minutos, que sei lá que seja, sendo que a resposta já está bem na capa, você entendeu? Então você precisa preparar, você precisa preparar um terreno de fato para você poder fazer que as pessoas se envolvam no seu post ao ponto que elas fiquem até o... Gente, acho que caiu a conexão, não sei se vocês caiu para vocês aí, mas aqui parece que voltou. A internet esse dia está um pouco ruim aqui, não sei porquê, mas vamos lá, voltou. Então, qual que é o lance que vocês têm que aprender? Vocês têm que envolver as pessoas, tá? Você tem que envolver as pessoas e revelando o segredo aos poucos. Se você não envolve as pessoas e já revela o segredo logo de início, tá? Aí, cara, você pode esquecer que aí as pessoas realmente não vão engajar com você e você não vai conseguir atrair e não vai conseguir chamar a atenção de ninguém. Então, o lance é chamar a atenção em todos os momentos, tá? Você tem que pensar em ser o melhor em todos os momentos. É claro que você não vai conseguir ser a pessoa melhor, sempre vão existir pessoas melhores que você, que eu. Claro, cara, isso daí é totalmente normal, sempre vai ter pessoas que fazem melhor do que você e que eu. Só que assim, um erro que as pessoas cometem é ficar se comparando, entendeu? Falar, poxa, olha só, aquele cara faz muito bem, eu não sei fazer direito, tô aprendendo. Cara, cada um tem um processo, cada um tá no momento de vida, cada pessoa começou em um determinado ponto, cada pessoa tem uma estrutura. Então, assim, não se compare, entendeu? Faça o seu melhor. Às vezes o seu melhor é melhor que o meu melhor. Às vezes o meu melhor é pior do que o seu melhor, ou vice-versa. Mas cada um tem que dar o seu melhor. E em cada etapa, tá? Em cada etapa da atração de pessoas para o seu perfil, você precisa sim fazer o seu melhor, tá? Se você fizer um bom design, um bom conteúdo, mas pecar no título, você não está dando o seu melhor. Agora, se você fizer um bom título, um bom conteúdo e pecar no seu design, você também não está dando o seu melhor. Então, é difícil, tá? É difícil, mas você precisa buscar sempre fazer o melhor, sempre fazer o melhor. Mas, cara, eu não sei fazer o meu melhor, vou parar de fazer e fazer só quando eu souber fazer o meu melhor? Não. Você precisa começar a fazer mesmo que seja de uma forma que não seja tão boa. Mas você está tentando melhorar, você sabe que dá para melhorar, mas você está fazendo. E é na quantidade também que você aprende, porque assim, eu vi uma coisa muito interessante hoje. Às vezes as pessoas falam, eu só vou fazer quando eu tiver muita qualidade, quando for perfeito. Mas como que você vai descobrir a qualidade e a perfeição se você não faz quantidade também? É na quantidade, é nas vezes que você faz que dá errado que você aprende o que dá certo, entendeu? E nesse lance de você chamar a atenção no título, você vai fazer títulos, vai fazer chamadas que não vão ficar tão boas assim. Mas é errando que você vai começar a aprender, falar, poxa, eu tô errando, mas se eu conseguir encaixar, jogar essas palavras aqui ou outras, eu vou conseguir ter resultado. Então vamos lá, vamos tentar de novo, vamos testar mais uma vez. E vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo. E vai chegar um ponto que você vai falar, poxa, era isso. Comecei a aprender, comecei a entender como é que funciona, tá? Então, eu vou repetir para vocês de novo, para vocês anotarem. Se vocês não anotou ainda, anota agora para vocês não esquecerem, tá? São 5 dicas de títulos para vocês colocarem no carrossel de vocês, tá? O fim do TikTok, tá? Então, o fim e um tema que você acha construtivo, tá? O fim do TikTok, anota isso. Segundo, 6 erros que você precisa evitar se você quiser, tananã. Ou seja, 6 erros que você precisa evitar se você quiser vender mais, tá? Então, a estrutura é 6 erros que você precisa evitar se você quiser, aí você põe a sua promessa, tá? No caso aqui poderia ser, se você quiser crescer no Instagram, se você quiser emagrecer, 6 erros que você precisa evitar para você vender mais, 6 erros que você precisa evitar para que você seja uma pessoa de sucesso, enfim, começa a colocar no seu mundo, começa a adaptar para o seu mundo, tá? O segredo é você entender o conceito e transformar isso para o seu negócio, sacou? Então, faz os testes, gente, faz esse teste, começa a fazer um conteúdo com esses títulos e depois vocês me mandem mensagem
aonde vocês quiserem, pode ser no direct, que eu quero saber se vai ter resultado, porque a chance de você ter mais engajamento fazendo isso é absurdamente grande, tá? Por quê? Porque é isso que realmente vai prender a atenção das pessoas. Terceiro, tá? Terceiro título para você prender a atenção das pessoas no seu carrossel é: aprenda o passo a passo para desejo, certo? Sem o problema que enfrenta, tá? Então, cara, ó, um exemplo na prática de como ficaria esse terceiro passo, tá? Aprenda o passo a passo para fazer dieta sem deixar de comer doce. Então, olha só como é contraditório e como gera curiosidade, tá? É contraditório porque você mexe com desejo e você fala o problema que a pessoa está enfrentando. Então, aprenda o passo a passo, tá? Essa estrutura é universal para fazer dieta. Aqui você vai colocar um desejo. Você, sei lá, aprenda passo a passo para crescer no Instagram, certo? Sem deixar de comer doce. Aí você fala, sem deixar de comer doce. É o problema que você enfrenta. Ou seja, aprenda passo a passo como crescer no Instagram sem deixar de postar bons conteúdos. Ou, aliás, sem deixar... Enfim, você põe uma coisa controversa, você entendeu? Por exemplo, aprenda passo a passo para fazer dieta sem deixar de comer doce. Ou seja, o ideal aqui seria se você colocasse um desejo e um problema das pessoas e elas não precisariam parar de fazer aquilo que elas gostam para alcançar aquele desejo, tá? Esse é a sacada, você entendeu? Então, quando você começa a aprender a brincar com as palavras, a colocar as palavras de maneira certa, a tocar no desejo e mencionar o problema, cara, isso daí vai ser muito bom, tá? Você vai começar a perceber que isso daí vai mudar o seu jogo. Quarta dica, tá? Aprenda 3 passos para acabar com a falta de engajamento em 24 horas, tá? A frase é 3 passos para acabar com a falta de engajamento em 24 horas, beleza? Então, isso aí, ó, cresça no Instagram sem ter que postar todos os dias. Bom exemplo, Carla. É exatamente isso. Você tá tocando na dor da pessoa, que crescer no Instagram, na verdade é um desejo, é crescer no Instagram, e você fala sem você precisar postar todos os dias. Aí você vai, poxa, aí você vai lá e vai conectar com a pessoa, e a pessoa ela vai falar, poxa, mas como é que eu faço isso? E a pessoa vai ficar interessada e vai ficar curiosa para descobrir o que você tem para ensinar, tá? O quarta dica é 3 passos para acabar com a falta de engajamento em 24 horas. Então, 3 passos para acabar com é universal. Aí, a falta de engajamento é um problema da sua audiência, tá? Veja que sempre tudo gira em torno do problema, tá? O problema e o desejo, tudo gira em torno dessas duas coisas. Você tem que sempre estar batendo na dor e no desejo, no sonho, no problema. Enfim, sempre nisso, porque é isso que vai chamar a atenção das pessoas para que elas consumam o teu conteúdo. Então, 3 passos para acabar com o problema da sua audiência, que é a falta de engajamento. Aí você coloca em um curto período de tempo. Ou seja, 3 passos para acabar com a falta de engajamento em 24 horas. 3 passos para acabar... 3 passos para você fazer um bolo em 10 minutos. Sei lá, que seja. Você adapta isso para o seu universo, para o seu mundo, para o seu vocabulário, para as suas palavras. Mas o mais importante é você entender a estrutura, tá? Quando você começar a entender essa estrutura, você vai ver que, cara, isso vai explodir teu Instagram, tá? Você vai conseguir ter muito mais retenção, as pessoas vão consumir muito mais o teu post, tá? As pessoas vão consumir realmente muito mais, de forma muito mais curiosa, tá bom? Então, ó, o último para acabar, para vocês anotarem aí. O que todo confeiteiro deveria saber sobre doces finos, tá? O que todo confeiteiro deveria saber sobre doces finos. Ou seja, qual que é a estrutura dessa aqui? Você coloca o que todo profissional, tá? Profissão da pessoa, então no caso aqui é um confeiteiro. O que todo advogado, tá? Deveria saber sobre
no caso, deveria saber sobre é universal, e você coloca sobre doces finos, que é alguma coisa que as pessoas da área deveriam saber, que gostam, têm curiosidade. Ou seja, o que todo profissional, o que todo advogado deveria saber sobre a lei, sei lá do que. Sei lá, eu não entendo de advocacia, mas vocês entenderam o lance. O que todo profissional, aí você põe o tipo do profissional, deveria saber sobre e coloca um assunto que as pessoas têm curiosidade. Cara, se você fizer isso, isso daí vai explodir de alcance, de retenção, de curtida. As pessoas realmente vão pirar no seu conteúdo, tá? É claro que vocês precisam entregar o que vocês prometem, tá? Não adianta só fazer um título bem chamativo e o conteúdo ser bem ruinzinho, tá? Aí não vai ser tão bom, tá? Você precisa pensar sempre. Para mim conseguir, para eu conseguir ter sucesso, para eu conseguir atrair, para eu conseguir reter, para eu conseguir chamar a atenção, é um conjunto de coisas, tá? E cara, você tem que pensar num conjunto, tá? É claro que eu tô dando uma dica solta hoje, mas essa dica solta vai fazer total diferença nos seus conteúdos hoje, amanhã ou depois. Faz esse teste e depois me fala, tá? Eu espero que vocês tenham anotado essas coisas porque é muito importante. Vou responder algumas dúvidas aqui. Vamos lá. O pessoal deu bom dia. Eu tenho uma dúvida. Cuido de uma rede social de terapia xamânica. Xamânica, não sei o que é isso. Quando tem post sobre atendimento ou... Cara, eu não sei o que é isso, tá? Essa terapia, mas quando tem post sobre atendimento, eu posto somente nos stories ou no feed? Cara, assim, eu até falei sobre isso ontem nos meus stories. Feed é a sua vitrine, tá? Você precisa postar aquilo que vai te dar autoridade, aquilo que as pessoas vão entrar e já vão falar, poxa. Agora, a coisa muito do dia a dia, eu aconselho você a postar nos stories. Não faz sentido você postar, por exemplo, agenda de atendimento no feed, sacou? Eu acho que isso aí é uma postagem para stories. Feed, eu colocaria curiosidade, conteúdo, transformação, isso daí sim. Renato, aprendo muito com as suas dicas no seu Insta. Existe algum site ou vídeo que eu possa me inspirar para fazer banners para o site? Cara, existe. Tem um site chamado FreePic, tá? Lá tem bastante imagens que você pode se inspirar sim, fica bem legal. Sou aluno do curso Arte no Canva e estou gostando demais. Valeu, cara, muito bom. Eu sou copywriter e, cara, é absurdo como o título muda tudo. Exatamente, Dani. O problema é que as marcas não definem o desejo e a dor do próprio público. Tudo tá em cima da dor e do desejo, tá? Tudo. Você precisa entender isso. Quando você começa a entender que você precisa entender realmente o que a pessoa sente, quais são os sentimentos, quais são os problemas, quais desejos que as pessoas têm, quais sonhos que as pessoas têm. Enquanto você não entender isso, vai ficar realmente difícil, tá? Eu não gosto de ensinar minha audiência. Atrapalha? Tipo Canva, eu não ensino. Cara, eu só vou te responder uma coisa, tipo, se você não gosta de ensinar sua audiência, as pessoas, elas vão ser ensinadas pelo seu concorrente, sacou? Então, assim, aqui na internet tem informação para dar e vender, tá? Se a pessoa quiser aprender alguma coisa, ela vai simplesmente achar em algum lugar. E se você ficar retendo conhecimento e informação, você vai perder espaço, tá? Por que que você não pode ter medo? Porque aqui em live ou em Instagram, que seja, você não dá um passo a passo, você dá os conteúdos aleatórios. Tipo assim, você não dá um passo a passo de crescimento, você não faz, tipo assim, faz isso. Não, você não faz isso. Você dá conteúdo de valor, mas fora da ordem. O seu feed é a mesma coisa, tem conteúdo de valor, porém não está numa ordem coerente. E se você não passa conteúdo, como é que as pessoas vão te enxergar como uma pessoa que tem autoridade? Entendeu? Então você vai estar retendo um conteúdo para você. E quando você faz isso,
você não consegue se destacar, não consegue ser uma autoridade, porque as pessoas elas não vão saber se você realmente sabe ajudar elas ou não. A partir do momento que você começa a entregar um conteúdo de valor, as pessoas elas começam a depositar uma confiança em você. Fala, poxa, o Renato sabe o que ele fala, o Renato ele conhece, o Renato tem bons resultados, olha só, ele ensina, tal, ele consegue falar, ele sabe explicar. Então faz diferença, entendeu? Aí isso facilita na parte de atrair mais pessoas, facilita na parte de reter mais pessoas e também facilita mais na parte de... Hoje tá complicado aqui, hein? É a quarta vez que para, mas vamos lá, tô acabando. Então isso facilita demais, tá? Então você não precisa ter medo de ensinar as pessoas. Ensina sem medo. Primeira coisa, definir público-alvo, dor, desejo, como você entra quando a solução, exatamente. Tem um site que se chama remove.bg, ele remove. Obrigado pela resposta, Renato. Imagina. Gente, eu vou encerrar por aqui porque a internet está uma negação, tá? Já caiu umas 5 vezes e provavelmente vai continuar caindo. Enfim, eu consegui entregar o conteúdo de hoje, tá? Espero que vocês tenham anotado. Se tiver mais alguma dúvida, mais algum problema, vocês podem chamar aqui no direct que a gente conversa, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse Café com Propósito e eu vejo vocês na próxima semana, 8h17, com o Café com Propósito, tá? Café com Propósito é segunda a sexta-feira, 8h17 da manhã, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana também. Então é isso, gente, é nóis e valeu, falou!